O tratamento espiritual é composto por 3 momentos muito especiais e indispensáveis, interligados entre si. O primeiro deles é o passe de preparação, quando o assistido se harmoniza com as energias da casa e se liberta das energias pesadas que trouxe do dia a dia. O segundo momento é o momento da preleção, onde ele vai realmente se tranquilizar, ele vai relaxar os seus sentimentos, olhar para dentro de si, buscar, interiorizar a motivação que o trouxe à casa espírita. E o terceiro momento é o passe propriamente dito. Essas 3 coisas funcionam em sequência, em momentos apropriados e não podem ser suprimidas em prejuízo do conjunto do trabalho. Portanto, não se pode entrar no meio da preleção, não se pode chegar atrasado para o trabalho. Isso dificulta, isso atrapalha os resultados que se espera da assistência espiritual. Nós já ouvimos diversas vezes as pessoas comentarem: mas escuta, fechar a porta na hora certa é falta de caridade. É aquela pessoa que chegou correndo, enfrentou tantos problemas, um trânsito difícil, ele não tem o direito de receber a bênção do passe, mesmo atrasado? Então, primeira coisa, dentro do que o Vladimir havia dito, se nós apresentarmos para a pessoa alguma coisa incompleta, aquilo não vai funcionar direito. Então nós estamos prestando um desserviço, na verdade. Isso que é falta de caridade. A segunda coisa é que é claro que há pessoas que enfrentam problemas, dificuldades. Em geral, quando a equipe tem pessoas disponíveis, nós costumamos deixar uma pessoa encarregada de esclarecer as pessoas atrasadas, pedindo encarecidamente que elas voltem na próxima semana a tempo, mas sem simplesmente bater a porta na sua cara. Então tem alguém que vai conversar, que vai explicar. Por exemplo, qualquer pessoa vai entender com serenidade esses motivos de que o passe constitui uma sequência completa. E as pessoas certamente vão entender e vão se esforçar para cumprir o horário na próxima semana. Bom, é interessante que o estudo de passes magnéticos desenvolvidos por Armon na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele se iniciou com esta idealização de sequências de movimentos dos braços e das mãos para movimentar fluidos. Depois, em 1947, identificamos aí a primeira edição do Passes e Radiações, que organizava esses conhecimentos, e à medida que os estudos foram avançando, na federação havia 2 grandes grupos de passes, os que se chamava de tratamentos comuns, os TC, que hoje seria o que nós convencionamos chamar de passe coletivo, ou seja, uma doação de energias para o público após uma preleção evangélica. E em seguida, os outros tipos, os tratamentos especializados, que na ocasião, por uma classificação inicial, eles eram o especializado 1, o especializado 2, especializado 3, de acordo com a identificação das dificuldades que o assistido vivia, por identificação essa feita pelo plano espiritual, através dos médiuns. Nos anos 50, essa nomenclatura da série Pasteur, Pasteur 1, Pasteur 2, Pasteur 3, acabou se consolidando, porque se percebeu que era uma maneira mais interessante de classificar os passes pela sua finalidade. Então, havia um grupo de passes voltados para colaborar no equilíbrio da saúde, nas dificuldades materiais, nas dificuldades orgânicas. E, é claro, muitas delas, às vezes, consequência de processos de obsessão e perturbação espiritual prolongados. Então, o que se visava era um fortalecimento inicial das energias biofísicas e biopsíquicas do assistido, para que, então, houvesse melhores condições de dar sequência a outra família de aplicação de passes, que eram os passes de natureza espiritual, que nós chamamos hoje. Passes onde o que se visa é colaborar no progresso
de encarnado e entidades desencarnadas que às vezes são autoras de um processo de perturbação. Também as séries de Pasteur 3 são aprofundamentos dessas duas famílias. Então o Pasteur 3A seria um aprofundamento das séries materiais e o B das séries de espirituais. Mas isso acho que nós podemos explicar com um pouco mais de lógica lá na frente. E depois, mais adiante, surgiu os passes voltados para necessidades da infância, devido à característica mais sutil do perispírito do encarnado em tenra idade, e também mais recente, na década de 60, final da década de 60, o surgimento do choque anímico, que é um aperfeiçoamento visando a eficácia e a rapidez no treinamento, na aplicação de passes em casas de grande movimento, onde existe uma necessidade de projeção de amor profundo às entidades espirituais. Então, em linhas gerais, essas são as características dos passes da série Pasteur. Sendo um pouco mais didático, né, na verdade eu misturei aí um pouco de história com finalidades das famílias de passe, né, das classes de passe. Eu acho que a gente poderia falar dessas séries de passes de finalidade material, de finalidade espiritual, passes de crianças, né? Talvez aí o Vladimir e o Luiz possam ser mais claros do que eu agora. Aprofundando um pouquinho mais o conceito de passe, né, e nas subdivisões aqui eles se classificam como passes materiais, espirituais ou para crianças, a gente vai ter que fazer uma abordagem do P1 e do P3A, que são os dois passes materiais. O P1 é um passe aplicado em larga escala, transferir energias magnéticas e espirituais que possam trazer à pessoa um conforto físico mais profundo, possam trazer a ela um equilíbrio das suas energias voltadas basicamente para o funcionamento do organismo. O P3A já tem uma função um pouco mais profunda, um pouco mais, vamos dizer assim, objetivada em cura de algumas moléstias materiais. Ela tem o foco principal na saúde da pessoa, né, e nos distúrbios que possivelmente possam estar atrapalhando esse estado da criatura humana. Então, o P3A é aplicado num processo específico, ele é um passe indicado, geralmente, né, pelo grupo mediúnico, quando a pessoa necessita de um tratamento visando cura, né, visando tratar alguma moléstia que esteja estabelecida. Com respeito aos passes espirituais, o atendimento aos nossos assistidos normalmente inicia-se pelo P2, que é um tratamento espiritual e material. As questões que não são equacionadas nesse tratamento, havendo necessidade ainda de se aprofundar o atendimento ao assistido, ele é encaminhado então para a série de passes que vão dar sustentação material, que o Vladimir acabou de comentar há pouco, e se for uma necessidade de atendimento à entidade que esteja acompanhando o nosso assistido, nós temos então os passes espirituais. Após o P2, a sequência natural é que o assistido seja encaminhado ao tratamento CH ou choque anímico, onde o principal objetivo deste passe é que a corrente e o médio que vai transmitir as energias faça uma projeção intensa de amor e luz para o assistido encarnado. Essa doação intensa de amor, voltada para o seu coração, faz com que a eventual entidade que o esteja acompanhando também receba essa doação. E esse choque, essa intensidade de doação amorosa, irá auxiliar a entidade desencarnada no seu encaminhamento. O assistido que foi atendido pelo CH e ainda havendo necessidade de ele continuar nos tratamentos, ele pode ser conduzido para uma série de passes que nós denominamos P3, que são
os tratamentos de maior especialização. E costumamos dizer que são passes também de baixa produtividade, de baixo resultado, porque o tratamento é mais demorado. Nós tratamos um número menor de pessoas. Lembrando que esses tratamentos padronizados é para atender um grande número de necessitados. O P2 atende uma quantidade enorme de pessoas necessitadas. A seguinte especialização, tanto o P1 como o CH, é um número de atendimentos menor, e P3 é menor ainda. Neste caso, o nosso assistido ele entra na corrente de paz para servir de ligação com a entidade que o acompanha com a corrente que estará fazendo a doação de amor. É importante frisar que quem será atendido neste tratamento é basicamente a entidade desencarnada. O assistido ele vai ter a sua recepção de energia e de esclarecimento durante a preleção evangélica. No tratamento P3B, é a entidade espiritual que vai ser objeto de atenção da corrente na doação de amor. O P3B deve levar o tempo suficiente para que haja um diálogo franco e amigo entre o nosso irmão que se manifesta e o doutrinador. Lembrando sempre que existe um fluxo de pessoas que precisam ser atendidas, mas isso não impede que a gente seja fraterno e amoroso no trato com essa pessoa que está ali à nossa frente. Esse diálogo precisa ser firme, mas amoroso. Precisa ser esclarecedor. Precisa fazer com que a pessoa compreenda a sua posição naquele momento e o que ela pode fazer por si própria para sair daquele estado em que ela se encontra. Por isso é extremamente interessante que se tome alguns cuidados nesse diálogo, né? Primeiro, não se tenha uma postura de arrogância ou de imposição. Segundo, que essa pessoa seja tratada como alguém que realmente precisa de auxílio, precisa de carinho, precisa de uma palavra amiga que possa trazer a ela a compreensão mais ampla do seu momento. E, além de tudo, uma postura de amor, uma postura de compreensão acima de qualquer coisa. Vladimir, é importante nós lembrarmos historicamente como tem se desenvolvido esse tratamento. Nós, quando consultamos a literatura da primeira metade do século XX, nós percebemos que esse tratamento ele era muito demorado, se prolongava não só durante a conversa com a entidade, mas ao longo de semanas, meses e, em alguns casos, até anos. Hoje em dia o tratamento ele simplificou muito. Com essa concentração na doação de amor, a necessidade de conversar com a entidade se reduziu bastante. E ela só ocorre para colocar a entidade em disposição de receber aquela doação. Então nós notamos que hoje a eficácia do tratamento é muito maior do que era no início do século passado, por exemplo. Só para especificar, quando nós mencionamos há pouco ainda que ele é de pouca eficácia, é porque são poucas pessoas atendidas por um mesmo grupo durante uma noite, contrastando com um tratamento, por exemplo, P2, onde dezenas de assistidos são atendidos por um mesmo grupo de voluntários. Luiz, a sua observação é bastante importante, no sentido de que hoje o foco principal não é mudar o pensamento da pessoa, mas é tentar conquistá-la pelo coração. E então é muito mais fácil, porque a gente conta com o sentimento, a gente conta com a emoção do médium e do doutrinador para essa tarefa, né, para esse objetivo.